Todos nós temos alguma coisa para aprender, alguma coisa para melhorar. Nós nunca estaremos prontos enquanto estivermos aqui nessa terra. Então, se você já se considera perfeito, quero dizer que você está muito enganado. Porque nós sempre estamos num processo de melhoria. E quando nós falamos de reorganização, quando nós falamos de reorganizar a nossa casa, só essa palavra reorganizar já nos dá a ideia de que alguma coisa precisa ser feita. Reorganizar é porque alguma coisa não está em ordem. Alguma coisa está fora do lugar. E nesse sentido, quando nós falamos de família, ou quando nós falamos de pessoas, todos nós, sem exceção, todos nós necessitamos de alguma reorganização. Então eu espero que o que você há de ouvir hoje, e aquilo que você já ouviu nos domingos anteriores, principalmente observando esse mês de maio, onde a gente reserva um tempo para falar sobre família, que você possa reavaliar tudo isso e perceber aonde você pode melhorar. Hoje pela manhã nós estamos falando sobre isso, não é? Onde eu posso melhorar? O que eu posso fazer a mais para ser melhor ainda do que tenho sido? Eu acredito que todos nós temos que fazer essa pergunta. Porque quando nós damos espaço para melhorias, nós crescemos. E nós vamos ver um texto, olhando para a família de Jesus, e nós vamos perceber o quanto essa família também precisou melhorar. Precisou se permitir ser melhorada. E nós não somos diferentes deles. Então eu quero convidá-los para que acompanhem a leitura que farei no Evangelho de João, no capítulo 7. Então, você pode abrir a sua Bíblia e acompanhar essa leitura. Você aí da sua casa também pode abrir a sua Bíblia. Evangelho de João, vou ler apenas os 5 primeiros versos, que diz assim: depois disso o quê? Depois de Jesus ter alimentado a multidão com a multiplicação dos pães, depois de se declarar como sendo o pão da vida, depois de despertar o ódio entre alguns líderes judeus, que inclusive queriam matá-lo, depois destas coisas, Jesus percorreu a Galileia, mantendo-se deliberadamente longe da Judéia, porque ali os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Mas ao se aproximar a festa judaica dos tabernáculos, que era uma festa que anualmente os judeus promoviam para celebrar, para se lembrar o período da peregrinação no deserto, quando eles viviam em tendas, em cabanas. Então eles instituíram essa festa, chamada Festa do Tabernáculo, ou Festa das Cabanas. Ao se aproximar essa festa, vindo judeus de todas as partes, de todas as regiões, os irmãos de Jesus lhe disseram: você deve sair daqui, da Galileia, e ir para a Judéia, para que os seus discípulos, para que outras pessoas possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Essa era a percepção dos irmãos de Jesus, né? Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo essas coisas, mostre-se ao mundo. Vá em outras regiões, mostre o que você está fazendo, para que todos saibam quem você é. E o verso 5 diz assim: pois nem mesmo seus irmãos acreditavam nele ou criam nele. Os próprios irmãos de Jesus, que estavam desafiando o seu irmão a ir para outra região e mostrar aquilo
daquilo que ele era capaz de fazer, os próprios irmãos não acreditavam nele. E eu quero então pegar essa expressão dos seus irmãos, pois nem mesmo os irmãos acreditavam nele, e trabalhar um pouquinho sobre esta questão de alguém, membro da sua família, que por vezes é desprezado ou deixado de lado por qualquer circunstância. Deve ser muito desagradável quando você, que é membro de uma família, é desacreditado. As próprias pessoas da sua família não acreditam em você. As próprias pessoas da sua família deixam você de lado. E nós vamos ver no decorrer dessa reflexão como isso é nocivo, como isso prejudica o emocional dessa pessoa. E às vezes nós não entendemos alguns comportamentos, mas pode ser que os comportamentos são sintomas dessa rejeição que ao longo da vida essa pessoa passou. E é muito gostoso poder olhar para a vida de Jesus e para a sua família, porque aprendemos muito com eles. Jesus era o Filho de Deus, Jesus era o próprio Deus, em Jesus havia a perfeição. Domingo passado, pregando em outra igreja, eu falei justamente sobre as características de uma família saudável. E usei justamente a pessoa de Jesus. Jesus e seus pais, José e Maria. Naquele episódio em que Jesus desaparece, e no retorno, os seus pais, com os seus parentes, Jesus, no final do dia, ou final da noite, melhor dizendo, foi percebendo que ele não estava ali. E aí começaram a procurá-lo entre os parentes, enfim, foram achar Jesus somente 3 dias depois, e ele estava dentro do templo, conversando com os entendidos das Escrituras. Mas uma das características desta família que nós observamos lá atrás, no texto, e que nós compartilhamos no domingo passado, foi a questão da boa comunicação. Era uma família que tinha abertura para se comunicar. E nós temos falado muito sobre essa questão da comunicação, do diálogo que deve haver com todos os membros da família, não somente entre marido e mulher, mas também essa permissão tem que ser dada aos filhos. Eu venho de uma geração, e aqui não é uma crítica à geração passada, de maneira nenhuma, era a forma como a geração lidava. Mas eu venho de uma geração onde, na minha condição de adolescente, era me dito o seguinte: olha, isso é conversa de gente grande, e você então não pode falar, porque esse assunto é de gente grande. Talvez muitos de vocês passaram por isso. Então nós éramos colocados de lado, porque aquela conversa não nos dizia respeito, ou nós não tínhamos o direito de poder participar. Só que as coisas mudaram, e é importante nós darmos voz às pessoas, a todos os membros da família, independente das suas idades, independente das suas experiências de vida. E nós vemos então que nesta família, a família de Jesus, os seus pais, nesse episódio especificamente, houve uma série de fatos que era permitido a esta família conversar entre si. Por exemplo, os pais de Jesus puderam colocar para Jesus a aflição deles. Quando eles encontraram Jesus depois de 3 dias, eles dizem: nós estávamos aflitos com esse seu sumiço. E é natural de todo pai, toda mãe, ficar aflito diante disso. Mas eles tinham essa liberdade de colocar os seus sentimentos. Todos os membros da família têm a liberdade de colocar os seus sentimentos para fora. Eu estou triste, eu estou com vontade de chorar, eu estou com raiva, eu estou feliz. Todos nós temos condições e liberdade para colocar os nossos sentimentos. E a família de Jesus, em especial os seus pais, tiveram essa oportunidade
de colocar as suas queixas, mas também não deixaram de serem confrontadas pelo próprio Jesus. O Jesus, lá naquele texto lá de Lucas, diz assim: mas por que vocês estavam me procurando? Vocês não sabiam que eu deveria estar na casa do meu pai? E se vocês observarem nesse texto, quem fala é uma mulher, e quem responde é uma criança, um adolescente. Ou seja, pessoas que naquela época não tinha, não era nem contada na estatística, né? Ou seja, não tinha muita relevância mulheres e crianças. Mas, no entanto, aqui nesse texto, eles tinham a liberdade de conversar. E por que eu estou trazendo ou resgatando isso para vocês? Porque essa história, ela me ensina algo muito interessante dentro dessa questão da comunicação. Ela me ensina que resgatar o diálogo e a valorização de todos os membros da família é necessário, independente da sua idade ou da sua experiência de vida. Às vezes, por alguém ser um adolescente ou por alguém ser um junior, nós, pais, julgamos que essa pessoa não tem nada para dizer, ou não damos crédito à fala dessa pessoa, como se nós não pudéssemos aprender com ela. E é importante nós darmos voz a estas pessoas. Os próprios irmãos de Jesus não acreditavam nele. Não criam que ele era o Filho de Deus, o Messias, o enviado para resgatar, para salvar as pessoas. É muito negativo quando um membro da família é desacreditado, ou não lhe é dado o devido crédito. Se nós olharmos para o histórico de Jesus, o histórico dele é de rejeição. Já no João, capítulo 6, ele já foi rejeitado. Muitas pessoas que o seguiam acharam que as suas palavras eram palavras muito pesadas, muito duras, e abandonaram Jesus. O próprio Jesus, voltando-se para os apóstolos, os 12, disseram para eles: mas vocês também não querem me abandonar? Tantos já me deixaram, vocês também não querem sair? Diga-se de passagem que dentre esses 12, havia um deles que o haveria de trair, o qual Jesus vai chamá-lo de diabo. Então olha só, Jesus está cercado de pessoas que não davam valor à sua palavra. Jesus estava cercado de pessoas que o rejeitavam. E aí quando ele vai para a sua casa, diante dos seus irmãos, os próprios irmãos não acreditavam naquilo que ele era capaz de fazer. Isso deve ser muito negativo. Por isso nós precisamos aprender com Jesus e perceber se também em casa nós não estamos rejeitando alguém por conta da sua idade, por conta da sua experiência ou pouca experiência, ou mesmo sendo adulto, nós estamos intertidos com outras coisas. Às vezes, nós estamos... às vezes alguém quer falar conosco e o celular está ali, né? Na nossa mão, e a pessoa falando e a gente com o celular aqui. É incrível como esse aparelho ele tem a capacidade de tirar-nos da conversa, do diálogo. Como se o celular fosse algo mais importante do que a família, do que a conversa entre a família. Essas coisas, então, precisam ser observadas nos dias atuais. Porque deve ser muito decepcionante quando você é desacreditado. Quando não é dado a você o devido valor. E isso acontece na vida de Jesus e acontece em especial a partir dos seus próprios irmãos. Irmãos que conviveram com ele,
irmãos que presenciaram os seus sinais, os milagres que ele fez, muitos milagres, esses irmãos presenciaram, mas havia dúvidas a respeito das palavras e das obras de Jesus. Provavelmente essas dúvidas, ou essa incredulidade desses irmãos, vieram de um conceito errado, daquilo que eles haviam projetado na pessoa de Jesus. Isso também é um perigo nos dias de hoje, essa projeção. Quando nós projetamos naquela pessoa, ou idealizamos aquela pessoa, esperando que aquela pessoa responda à nossa expectativa. E quando isso não acontece, nós nos decepcionamos. Nos decepcionamos e encaramos aquela pessoa como sendo alguém falha. Provavelmente, os irmãos de Jesus tinham como o tipo de pessoa, um Messias, que deveria se apresentar a todos e fazer uma série de manifestações, para que não somente Jesus se tornasse famoso perante todos, mas os próprios irmãos de Jesus. Esse aí é Jesus. Ele não é irmão do fulano, não é irmão do ciclano. Olha só, que família famosa. Olha só o que Jesus faz. Provavelmente os seus irmãos também devem ser assim. Não podemos afirmar exatamente que este era a questão que estava ali, mas as palavras que está nesse texto aqui de João, capítulo 7, mostram o tipo de consideração que esses irmãos tinham a respeito do Messias. Ele deveria ser um tipo de pessoa ou fazer algumas coisas que era esperado da parte dos irmãos. Olha só o que eles dizem aqui. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você, Jesus, está fazendo essas coisas, mostre-se ao mundo. Mostre-se ao mundo. Faça essas coisas às outras pessoas, para que a nossa família seja destacada. Ah, meus queridos, Jesus só não foi afetado emocionalmente com a atitude dos seus irmãos, porque ele era o Cristo. Ele era o Filho de Deus. E por isso ele não se deixou influenciar ou não se deixou perturbar-se por estas falas. Ao contrário, Jesus sabia da sua missão. E Jesus sabia exatamente quando ele deveria se apresentar diante das pessoas. Quando as coisas deveriam acontecer. Quando a sua missão, de fato, deveria ser cumprida. Eu fico pensando, se em algumas famílias, nos dias de hoje, as pessoas também são desacreditadas e, quem sabe, até abandonadas por conta de algum preconceito que formamos em torno dessa pessoa. Ah, eu esperava que o meu filho fosse um advogado. Ah, eu projetei que o meu filho ou a minha filha fosse alguém. Ah, eu tinha uma expectativa que a minha esposa iria se corresponder a mim de uma forma. Ah, eu pensei que o meu esposo teria tal comportamento. Então nós vamos projetando nas pessoas aquilo que na realidade é o que nós gostaríamos que fosse, a forma como nós gostaríamos que acontecesse. E nem sempre é assim. Então essa expectativa projetada e não atendida gera frustração. Esperava tanto dessa pessoa, mas, eu esperava tanto dessa pessoa, mas me decepcionou. E se você tem ido por esse caminho, eu quero afirmar para você que há importância de se escutar e acreditar no outro membro de sua família. Eu não estou aqui fazendo uma pergunta, mas eu estou afirmando que há importância de se escutar e acreditar
no outro membro de sua família. E eu quero aqui apresentar para vocês alguns ganhos que você pode ter quando você acredita no membro da sua família. Esses ganhos que eu vou apresentar para você, isso você pode achar na internet. E por isso tem a referência. Mas eu destaquei algumas que julgo ser importante para os nossos relacionamentos. E uma delas é que um dos ganhos, quando você oferece a escuta e acredita no membro da sua família, você oferece a sua atenção. Você oferece a sua atenção. E como as pessoas precisam de atenção, não é? Você às vezes está diante da televisão, assistindo aquele seu programa favorito, ou o seu esporte favorito. E alguém quer falar com você, e você, sem tirar o olho da televisão, diz para a pessoa, pode falar, fala, hã? Pode ser que aconteça isso com você. Mas é importante dar a atenção devida à pessoa. Não importa o que você esteja fazendo, é importante dar atenção, porque quando a atenção acontece, quando você oferece essa atenção, você está atento ao significado das palavras. Você está atento àquilo que está sendo dito. Às vezes acontece comigo lá em casa, nós estamos almoçando e minha esposa faz algum comentário, e eu já me desligo, já vou para já viajo para outro lugar. E aí eu pergunto para ela, o que você disse mesmo? Não coloquei atenção devida para aquele assunto, para aquela conversa. E aí eu perdi o significado das palavras. E quando isso vai se tornando algo repetitivo, aquela pessoa vai se sentir, aquela pessoa que está falando, que está se comunicando, que está querendo dizer alguma coisa, para esta pessoa, ela vai entendendo que a minha palavra não tem muito valor. E se a minha palavra não tem muito valor, vou me calar. E aí a outra pessoa diz, olha, mas você está tão calado, o que está acontecendo com você? Você está muito quieto, está passando por algum problema? É assim que vai começando as coisas. Então você deixa de perceber o significado das palavras. Mas olha o ganho que você tem quando você dá importância de escutar e acreditar no outro. Você oferece atenção. Não somente o significado das palavras, mas você pode perceber a mudança no tom de voz. Porque às vezes a pessoa está falando e de repente o tom vai mudando, o tom da voz. A voz vai ficando embargada, não é isso? E você vai percebendo, olha, estou notando que isto está te deixando preocupada ou preocupado. Vamos conversar melhor sobre isso. Por que você está assim? Então você vai percebendo as mudanças, inclusive no tom de voz. Você vai poder identificar alguns sinais de linguagem não verbal. Ou seja, a forma como a pessoa vai gesticulando, não somente os braços, mas outras partes do corpo, e você vai podendo perceber, então, o que está acontecendo. Meus queridos, nós vivemos num momento onde as coisas têm que ser rápidas. Tem que ser rápidas. E haja vista, quando você recebe um vídeo, não é? Se ele for muito longo, você nem abre. Não é? Tem gente que nem abre, já sabendo que é vídeo, já não abre. Não é? Porque as coisas têm que ser rápidas. Mas quando nós falamos de conversar, quando nós falamos de escutar, quando nós falamos de ouvir o outro, às vezes isso demanda tempo. E, de fato, você vai ter que sentar, você vai ter que, talvez, desligar a sua televisão. De fato, você vai ter que deixar o seu celular de lado. Porque você vai ter que prestar atenção naquilo que está sendo dito.
porque esses detalhes tornarão a sua comunicação mais efetiva. E como é importante numa família, quando a comunicação tem essa abertura para dialogar, para falar, para ser ouvido, para tirar as dúvidas, como isso é importante. Tem famílias que a comunicação é bem, não é? Frases bem curtas, né? Tudo bem, tudo bem. Oi, oi. Não é? Mas não se senta para conversar, não se senta para ter mais detalhes. Mas veja só, outro ganho que você pode ter quando você acredita no outro, quando você o escuta. Você contribui para a diminuição do isolamento. Às vezes algumas pessoas me procuram e dizem: pastor, não entendo por que meu filho não sai do quarto. Ele passa o dia inteiro no quarto, não sei o que tanto faz dentro do quarto. Só que às vezes a criança já nasce com o celular na mão. Os pais já entregam o celular para a criança, o bebê, porque assim ele dá menos trabalho. Não é? Fica jogando aí. Uma vez eu estava num restaurante e estava o pai lá no celular e o filho do outro lado no celular. E não tinha comunicação zero. Mas ambos, cada um no seu celular, e conversando cada um com seus amigos, se relacionando cada um da sua forma. Mas comunicação zero entre a família. E muitos de nós, às vezes, também entramos nisso. E aí, quando nós queremos entender por que os nossos filhos, muitas vezes, ficam dentro do quarto, nós não entendemos por que isso. Por que esse isolamento? Por vezes, a resposta está aí, não é? Quem sabe, lá atrás, você já entregou um celular e você disse: converse com o celular. E ele está conversando com o celular. Foi isso que você disse, foi a mensagem que você passou para ele, então ele está conversando com o celular. Então, quando você escuta e quando você acredita, você contribui para diminuir esse isolamento. Você promove um senso de conexão, de pertencimento. Eu pertenço a essa família. Eu posso ser ouvido. As pessoas me escutam. A minha palavra tem um valor para discussão. Não significa que aquilo que as pessoas dizem é aquilo que será aceito, mas pelo menos uma discussão é aberta ali, um diálogo é aberto ali. E como isso é saudável. Mas um outro ganho que eu quero compartilhar com vocês permitirá que ele ou ela se sinta parte do grupo. Ou seja, a valorização. Muito ligado com o que dissemos anteriormente. A pessoa se sente parte do grupo. É aquele negócio de dar o valor para as pessoas. É certo que todos nós temos os nossos pontos negativos. Todos nós, sem exceção, temos coisas para melhorar, como já dissemos. Mas todos nós também temos muitas coisas positivas. Todos nós temos coisas boas. E essas coisas boas, então, precisam ser vistas, precisam ser valorizadas. E nós precisamos, então, dar valor a essas coisas positivas que os membros da nossa família realizam. Não somente dar o valor, mas também receber valor por aquilo que somos e por aquilo que fazemos. É uma troca, percebe? Quando você tem esse diálogo, quando você tem essa escuta, quando você acredita no membro da sua família, você permite que esta família se sinta parte desse grupo. E, novamente, cuidado com as projeções, porque aquilo que você projeta nem sempre é aquilo que o outro vai te dar como resposta, como devolutiva. Então, muito cuidado. Às vezes a gente projeta no outro um comportamento que
Nós gostaríamos que ele fosse daquele jeito, mas é você que gostaria que ele fosse daquele jeito ou que ela fosse daquele jeito. Mas cada pessoa tem a sua individualidade. Nós precisamos compreender essas coisas. Melhorias todos nós podemos executar, mas precisamos compreender a individualidade de cada um. E quando tudo isso acontece, nós estamos valorizando as pessoas e dando oportunidade para que essas pessoas se sintam parte deste grupo. Mas ainda um outro ganho que você pode ter. Você formará vínculos emocionais duradouros, com troca de experiências e aprendizado entre as diferentes gerações. Isso é fantástico, não é? Aprender com as diversas gerações. Eu aprendo muito com minhas filhas, principalmente como manusear o celular. É para fazer uma animação, por exemplo. Filha, como que faz isso? Eu não estou conseguindo mudar isso aqui. Pai, mexe aqui, mexe ali, pronto. Resolveu. Uma publicação do WhatsApp. Filha, como que eu faço isso? Ah, pai, mexe aqui, ó. Clica aqui, pronto, já resolveu. Como nós também, com a nossa experiência, com a nossa vivência, nós pais, podemos dizer aos nossos filhos algumas coisas que vão servir de orientação para eles. Filho, não faça isso. Não é o melhor caminho. Você vai se dar mal indo por esse caminho. Percebe? Essa interação e esse aprendizado com as gerações, como isso é enriquecedor. Isso lá atrás não era possível, mas agora sim. Agora sim. Aprender com todas as gerações. Os bebês que foram apresentados aqui, será que eles não têm nada a nos ensinar? Lógico que tem. Já como bebê, já tem a nos ensinar. O choro, o riso desses bebês tem muito a falar conosco, não é? Essa interação, às vezes eles estão querendo interagir conosco, não é? Com a mamãe em primeiro lugar, depois com o papai, eles estão querendo interagir. Olha para mim, ele não sabe falar ainda, ela não sabe falar ainda, mas ela tem uma forma de dizer, olha para mim. E se você não olhar para mim, eu vou começar a chorar, para você olhar para mim. São os mecanismos de defesa que o bebê tem. Então, desde bebê, nós precisamos aprender a ter uma família onde essa comunicação acontece, a valorização acontece. E, sobretudo, quando nós exercemos tudo isso que nós temos dito, nós estamos fazendo cumprir a vontade de Deus. Observe o que diz lá em Filipenses, no capítulo 2. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. É o valor que todos nós temos. Todos nós temos valor. Todos nós, sem exceção, temos valor. Todos nós temos capacidade. E tudo isso, então, precisa ser valorizado da nossa parte. Diferente dos irmãos de Jesus, dê voz aos membros da sua família. O que você disse, filha? Deixa eu te ouvir melhor. Tem sentido o que você está dizendo. Temos que ter humildade, nós adultos temos que ter humildade para reconhecer que os mais novos, aquilo que os mais novos estão falando, por vezes é o que está valendo, é o mais prudente. Então, por que não parar, por que não ouvir, por que não dar voz a estas pessoas? Promova oportunidades de encontros. Em casa é uma correria, nós não temos tempo para nada. Gente, se é uma coisa que brasileiro tem é criatividade. Todos nós brasileiros temos criatividade. Então, promova maneiras, oportunidades de encontros. Como esses encontros podem acontecer?
Como nós podemos conversar? Utilize da sua criatividade, escute e acredite neles. Mas essa história tem um final feliz. Por quê? Porque a história bíblica nos mostrará que posteriormente esses irmãos de Jesus, eles se converteram. Eles passaram a acreditar em Jesus. Lá em Atos dos Apóstolos, esses irmãos, juntamente com a mãe de Jesus, são encontrados, sabe aonde? Com um grupo de oração. Eles estavam orando. E por que eles estavam ali conversando com Deus? Porque naquela altura, depois da intervenção divina, depois de perceberem tudo aquilo que o próprio Cristo fez, eles se permitiram reorganizar as suas próprias imperfeições. Esse homem tem valor. Esse Jesus é o Messias, o enviado de Deus. Então vamos ouvi-lo. Os seus irmãos, então, mudaram o seu comportamento em relação à pessoa de Jesus. Está lá em Atos, do capítulo 1, verso 14. Depois você pode ver lá com calma. E você vai perceber a família de Jesus já num outro contexto. Mas já pensou se lá atrás eles já tivessem acreditado em Jesus, no seu irmão? Se lá atrás eles já tivessem dado crédito devido ao mestre? Eu quero dizer para você nessa noite que a sua família também pode testemunhar do amor de Deus a partir do seu lar. Tendo um lar saudável, um lar de comunicação, um lar de conversa, um lar de diálogo, um lar até de contraditório. O pastor André fala muito sobre isso, né? De alguém se opor, de alguém dizer algo contrário àquilo que você pensa. Às vezes nós temos dificuldade de ouvir isso, né? E às vezes, né, tempos atrás, eu dizia para as minhas filhas, olha, eu procurava encerrar o assunto, porque elas eram contrárias àquilo que eu estava dizendo, e isso incomodava. Mas como é necessário essa contradição, esse contraditório, digo, por quê? Porque nós também podemos aprender com o contraditório. Aí eu penso diferente de você. Ok, vamos conversar então sobre isso. Qual é o problema de pensar diferente? Não há problema nenhum. Continuamos irmãos, continuamos amigos. Isso é família. E a sua família também pode testemunhar do amor de Deus. A partir dessa reorganização do seu lar. É tempo ainda, por isso que você está aqui, para ouvir isto, que é tempo ainda dessa mudança, dessa alteração, dessa avaliação. O que eu posso mudar? O que eu posso aperfeiçoar? É o marido, é a esposa, são os filhos. O que nós podemos fazer para ter uma família mais saudável? Porque se não houver saúde na família, o contrário é adoecimento. O adoecimento nos leva a quê? A gastar dinheiro com terapia, com remédio, não é? Então, vale a pena buscar a saúde no nosso lar. Mas eu ainda quero comentar só mais uma coisa para nós encerrarmos aqui. Apenas um lembrete para você que está só. Porque às vezes, pelas circunstâncias da vida, os filhos já casaram, você está só. Talvez o marido já não está mais aqui, nesse plano terreno, ou a esposa, e você está só. Mas eu quero dizer para você que a igreja de Jesus também é uma família. A igreja de Jesus também é uma família. E sendo uma família, você poderá se encontrar com ela, você poderá ouvir aquilo que ela tem a te dizer, e você também poderá ser ouvido. Você também poderá ser ouvido. Então desfrute, se você está nessa condição de só, desfrute desta família chamada igreja. Creia que Jesus pode fazer por você e através de você. Que Deus nos abençoe a
reorganizar coisas que precisam ser reorganizadas nas nossas vidas e famílias.